Olá, pessoal, sou o professor Vanderlei e nós vamos dar sequência aqui à aula de métodos computacionais, finalizando aí a primeira parte do curso, né, com a questão da manipulação dos arquivos, né, que vai ser uma parte muito importante para a criação de algoritmos aí que você precisa interpretar essa saída, né, ou a entrada de dados ela está contida em um arquivo, né, isso é muito comum a gente trabalhar com esse tipo de situação. Então, para falar um pouco sobre a manipulação dos arquivos, a gente primeiro precisa entender quais as operações que podem ocorrer dentro de um arquivo, né? Quando eu falar arquivo, pessoal, vão existir dois tipos de arquivos que a gente vai poder trabalhar. O arquivo TXT, que é o foco da nossa aula aqui, e os arquivos binários, né? Nós, no nosso curso, nós não vamos trabalhar com arquivo binário, né? Por exemplo, o que seria um arquivo binário? Uma foto, por exemplo. Né? Nós não vamos trabalhar com esse tipo de arquivo. Só arquivo de texto, né? E esse arquivo de texto, normalmente ele vai estar num formato parecido com o que a gente conhece como TXT, né? Tanto que as extensões que nós vamos trabalhar aqui vão ser as extensões TXT, tá bom? E aí, para um arquivo, o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder abrir, vai poder manipular os dados nesse arquivo e vai poder fechar esse arquivo, tá bom? Então, essas são operações básicas aí que nós vamos poder empregar para manipular esse file externo aí, tá bom? Então, a manipulação de arquivos, ela é facilitada, né, por diversos tipos de situação, né? Eu estou citando o exemplo do TXT, mas a gente, por exemplo, na ciência de dados, utiliza muito os arquivos CSV, né, que é os Comma Separate Values, né, que na verdade são valores separados por vírgula, né, que é uma extensão muito comum lá do Excel, os números vêm tudo juntinhos, né, na tabela, e você estabelece um separador para aqueles números, né, e aí quando você upa esse arquivo, ele fica mais tranquilo, né. Então, por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo na aula, né? Por exemplo, se você tiver um banco de dados de dosagem de concreto, né? Tem essas dosagens, elas têm entradas, né? Como quantidade de água, quantidade de cimento, quantidade de aditivos, e a saída é a resistência mecânica, né? Você pode armazenar esses dados aí para fazer uma regressão, uma IA, né? Uma otimização, enfim, ou até mesmo um problema de dosagem, tá bom? Então, esses são exemplos aí de arquivos e de situações onde a gente pode armazenar dados para trabalhar, tá bom? E aqui nós vamos utilizar a linguagem Python para fazer esses trabalhos aí. Então, basicamente, pessoal, é aquilo que eu falei lá no começo. A gente abre o arquivo, opera sobre esse arquivo, né, processa esse arquivo e depois fecha ele, né? Se a gente estiver trabalhando com um arquivo muito pesado, fica inviável, né, você ficar deixando esse arquivo aberto, né? Recentemente, por exemplo, eu estava trabalhando com um dataset de 450 megas, né? Então, você pensa você ficar abrindo vários datasets aí de 450 megas para fazer manipulação dos dados. A sua máquina vai chegar uma hora que ela não vai ter memória mais, né? Para abrir, vai travar e vai dar problema, tá bom? Então, a gente sempre foca com essas operações aí, né? Abre, processa e fecha, tá bom? Então, no Python, o comando que abre os arquivos é o .open aqui, né? O método .open. A gente vai colocar esse .open aí e vai conseguir abrir esse arquivo aí, né? Esse método, não, essa função open aí, né? Esse ponto aqui não tá legal, não, né? Porque você não faz isso. A gente vai utilizar esse open aí, beleza? Então, a ideia é mais ou menos assim, ó. Você vai passar o caminho do seu TXT ou do seu arquivo de texto e você vai falar o que você quer aqui, né? Se você quer escrever, ler. Existem tags para se construir esse arquivo aí, né? Por exemplo, aqui eu coloquei a tag append, né? Que é o mesmo conceito de lista, né? Ele vai pegando e escrevendo no final do arquivo, né? O append aqui é um tipo de write, né? Então, é isso, né? Além desse comando open aqui, nós temos a possibilidade do comando write, né? Que na verdade, é um método, né? Você pega o arquivo, .write aqui, você vai conseguir escrever
nesse arquivo, tá bom? Desde que você coloque aqui na tag de entrada open o comando write, que é simbolizado pela letra W, tá bom? Aqui existem algumas opções de leitura que a gente vai fazer no Python, né? E o Python é muito bom nesse sentido do alto nível, né? Que você consegue muito pouco código, linha de código, fazer muita coisa, né? Então a gente tem, por exemplo, as opções de leitura, né? Que é o read, readline e readlines, né? Que aí basicamente é isso, né? O read ele vai ler uma quantidade de bits específicas, né? Ou seja, uma palavra ou uma quantidade de palavras, né? O readline vai ler uma linha inteira do arquivo e o readlines vai se basear em uma lista, né? Você vai ler uma sequência de listas, né? E aí o write ele vai seguir a mesma espécie de especificação do read, né? Então o write ele vai ter o write lines, né? E aí, com certeza, vocês vão fazer um trabalho aí agora e eu vou passar para vocês, né? E vocês vão conseguir aí trabalhar com esse tipo de comando aí. Eu vou fazer alguns exemplos, né? Vai ficar mais claro para vocês. Então, aqui, pessoal, tá algumas exemplificações, né, do uso da biblioteca dos comandos, né, de leitura, abertura de arquivos no Python, né? Então, aqui eu simbolizei uma variável chamada arquivo e abri um texto txt, né, no comando append. Aí, em cima do comando append, o que eu fiz? Eu deixei uma lista vazia, frases, fui colocando frases /n nessa variável aqui, né? O que é esse /n? Lembra lá, né, pessoal? Pular a linha, né? Então, ele vai escrevendo treina web, Python, arquivos e Django, né? E aqui no final eu dei um write lines, ou seja, o que ele vai pegar? Ele vai pegar e escrever todas essas frases aqui no arquivo, tá? Isso é uma opção, um exemplo, né? A gente tem a opção também do comando format lá dentro das escritas, né? O comando format, pessoal, ele é como se fosse um print, né? Ele é um facilitador aí do print quando a gente está fazendo escrita num arquivo de texto, né? Vamos acompanhar esse exemplo aqui. Eu quero armazenar 3 notas em uma lista, a lista está aqui. Então, eu abri esse arquivo e a partir do momento que eu abri esse arquivo, eu quero adicionar esses valores lá de maneira fácil. Então, eu uso o comando append, né? Tá aqui o append, né? Depois é só eu escrever mesmo, né? Usar o write lines aqui, né? E olha só o comando format aqui, ó. 2 pontos, a especificação do arquivo que eu quero, tá vendo? E dentro do ponto format eu coloco os números aqui, ó. Aí vocês vão ver assim, uai, professor, mas tem um 0 aqui, por que você não representou esse 0 aqui? Porque você já escreveu, né? Você já escreveu que nesse ponto aqui você quer que a escrita seja 0, né? Então você não coloca dentro da linha aqui do format, beleza? E aí, vocês vão ver que esse comando aqui, ele é muito interessante quando a gente está escrevendo, por exemplo, arquivos grandes, né? E repetidos, né? Vou dar um exemplo aqui, uma saída, tensão, deformação de um elemento finito, né? Que é uma matriz gigante lá, vai ter vários numerozinhos, né? Que você armazena deslocamento em X, Y, Z, normal, momento, né? Você pode fazer dessa forma aqui, né? Escrevendo cada ponto aqui que você quer, né? E colocando no comando format, beleza? Então, é uma opção, tá bom? Então, basicamente esse formato, ele vai ter essa especificação, né? Tamanho, precisão e tipo da variável, e ele vai ser um exemplo, né, para se printar nesse arquivo saída aí de maneira mais simples, tá bom? E aí, além da manipulação, nós temos que lembrar, dessa manipulação de processamento, nós temos que lembrar do close, né? Ou seja, pessoal, fez o arquivo, mexeu, acabou de trabalhar nesse arquivo, fecha o arquivo, tá? Muito importante fechar arquivo, né? Muita gente que às vezes está fazendo um algoritmo, esquece de fechar o arquivo é muito grande, como eu falei, né? Isso aí dá problema de memória, tá bom, pessoal? Então, esses aqui são os exercícios que a gente vai trabalhar, tá bom? Eu vou fazer um com vocês aí, e a gente vai tentar aprender a empregar esses operadores aí para fazer manipulação de arquivos. Essa aqui é a nossa referência, tá bom, pessoal? E eu agradeço vocês aí a mais uma aula aí do curso de métodos computacionais. Abraço para vocês.